Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. A gente está estudando a segunda carta de Pedro, a gente vai ler do capítulo 1, versículo 16 ao 18. Olha, gente, essa carta foi escrita há quase 2000 anos, mas é tão atual. Olha só, que ele fala, né? No vídeo anterior falou que era para ele se esforçava para fazer os cristãos lembrar do que eles tinham aprendido. E até ele tinha deixado algumas coisas para que mesmo depois que ele morresse, Pedro morresse, os cristãos continuassem aprendendo das coisas de Deus, se lembrando das coisas de Deus. Então, por isso que ele escreveu essa carta. E está na Bíblia, tá bom? Continuando. De fato, não seguimos fábulas enganosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, falou assim, eu não fiquei contando, na minha época eu falava história da carochinha, né? Eu não fiquei inventando coisa, historinha pra vocês, gente. Não fiquei falando coisa que, na verdade, não é verdadeira, é historinha. Eu falei do quê? Ele vai explicar aqui mesmo, né? Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Falou assim, Pedro, ele foi apóstolo, ele viveu com Jesus. E ele fala assim, eu tô escrevendo isso aqui, e eu não tô contando historinha para vocês, fábulas inventadas, quer dizer, história, né? Tem fábulas de Escopo, tem história da lebre tartaruga, aquelas histórias inventadas. Eu não tô contando historinha inventada para vocês, Pedro fala aqui. Eu tô contando o que eu vi, o que eu vivi. Ele fala, eu tô contando o que eu vi, a majestade de Jesus. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória que lhe foi dirigida a voz que lhe disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Gente, olha só o que Pedro fala. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Tem uma passagem, narra em Marcos, em outro evangelho também. O que acontece? Jesus chama Pedro, João e Tiago para estar com ele no monte. Jesus chama eles para orar. E naquele momento no monte acontece um negócio sobrenatural, né? Que alguns querem até criar polêmica, aparece uma luz e do céu eles escutam: este é meu filho amado, em quem me agrado. Deus falou isso para Jesus. E ele quer falar isso para você também. Essa é minha filha amada. Nossa, como ela me agrada. A gente veio falando de boas obras, né? E Pedro fala, a gente viu Jesus resplandecente e a gente ouviu a voz vinda do céu, Deus falando que Jesus é filho dele. E até é uma coisa bem engraçada, no comentário que eu escrevi em Marcos, falo sobre isso. Daí, sabe o que aconteceu? Foi um momento tão especial que eles ficaram até com medo, porque foi uma coisa sobrenatural. Às vezes o sobrenatural bom, ruim também causa medo, mas o bom também nos causa temor, de susto. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa, linda, né? E o que aconteceu? Estavam Pedro, Tiago, João e Jesus lá no monte. Sabe o que eles falaram? Ah, Jesus, vamos fazer uma tenda pra gente ficar aqui? Muitas vezes quando nós estamos realmente na presença de Deus, espero que você já tenha tido esse privilégio de ter uma experiência sobrenatural com Deus, estar sentindo a presença dele viva na sua vida. A gente sente todos os momentos, mas aquele momento de comunhão profunda igual eles estavam vivendo, sabe o que eles falaram? Eu não quero descer, eu quero ficar aqui. É tão bom estar na sua presença, Jesus. Você tem esse desejo de estar na presença de Jesus também, mas depois Jesus fala, não, a gente tem que descer. Eu dou risada porque quando a gente está em comunhão com Deus naquele momento, a gente não quer deixar tudo de lado, só para fazer a vontade de Deus. Até eu, se eu pudesse, de repente um dia Deus me dá esse privilégio, se eu pudesse eu vivia de gravar vídeo da Amiga Bíblia, eu vivia só de viajar o mundo, falar da palavra de Deus para outras pessoas. Não sei se Deus vai me dar esse privilégio, mas enquanto Ele não me dá esse privilégio de ser exclusiva disso, eu também faço a minha parte no meu trabalho, eu falo de Deus, onde eu tô passando eu falo de Jesus, né? A gente tem que fazer isso, dar o nosso testemunho onde a gente vive, né? Mas voltando, eles queriam ficar sozinhos lá com Deus, com Jesus, na presença de Jesus, mas Jesus falou assim, não, a gente precisa descer. Sabe por que a gente precisa descer na presença de Deus? Muitas vezes, porque a gente precisa falar de Jesus para outras pessoas, eles tinham uma obra grande para fazer. A gente quer ficar sentadinha, quietinha, sozinha, só eu e Deus, intimidade com Deus, isso é um privilégio, mas a gente está aqui para fazer as boas obras que Ele chamou. E qual a melhor boa obra que você pode fazer? Falar do amor de Deus para outras pessoas. Entende isso? É profundo,
né? A gente não tem que guardar esse tesouro só para nós. Esse tesouro da presença de Deus, da palavra de Deus, não deve ser só guardado para nós. Nós precisamos compartilhar, distribuir com outras pessoas que estão precisando. E não são só pessoas que estão no hospital, no leite de morte, precisando da palavra de Deus, não. Não, são pessoas que aparentemente têm uma vida feliz, tranquila, contente. Mas quando eu era jovem, eu ouvi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Diz que no nosso ser existe um buraco tão grande que só Deus pode preencher. Às vezes você tem saúde, você tem a vida financeira estável, você tem uma família, mas existe um vazio. Sempre vai existir um vazio. Se Deus não preencher, sempre vai ter um vazio. Se Jesus não preencher isso na sua vida, sempre vai ter a falta de alguma coisa. Nós fomos criados para adorar a Deus. Esse foi o propósito da criação do ser humano, de louvar e agradecer a Deus, de ter convívio com Deus. Se você não está vivendo nessa vida, existe um vazio na sua vida. E que esse vazio só pode ser preenchido pelo que é perfeito, que é maravilhoso, que é o próprio Deus. Eles quiseram, né? Os discípulos quiseram. Pedro fala, eu quis ficar lá, né? Eu vi a voz do Senhor, não nesse texto, mas em outros textos fala assim, eu quis ficar lá. Mas, na verdade, Jesus falou, vamos descer, vamos fazer a obra. Que você tenha momentos na sua vida mesmo de plena intimidade com Deus, em oração, em devoção. E não é só o momento que você está lá chorando. Não é só nisso. Mas é um momento que você ouve Deus falar com você através da palavra. Você fala, Deus, obrigada. Até uso um jargão que as minhas amigas conhecem, fala Deus, né? Que seja isso na sua vida, que você possa ouvir Deus falar profundamente com você, diretamente para o seu coração, através da palavra dele. Que você possa sentir isso, que você esteja sentindo isso agora. Poxa, esse vídeo que a Juliana gravou foi para mim. Você possa sentir isso, que Deus trabalhe na sua vida, te dê sabedoria, te dê paz, que você possa amar a presença de Deus, mas ao mesmo tempo que você, em alguns momentos, não saia só dessa comunhão, pode continuar em comunhão com outras coisas, mas que você saia daquele momento de reclusão só para levar o evangelho, como Jesus fez, que ele desceu com os discípulos e foi fazer a obra que precisava ser feita. Né? Mas um dia a gente vai estar com Deus, presença exclusiva, 100% maravilhosa dele, fazendo só o que ele quer. Oh, Jesus, que Deus te abençoe, te dê saúde, sabedoria, paz para estar firme no caminho de Jesus, tá bom? Um grande abraço bem cheiroso, bem apertado para você e até o próximo vídeo.